Toma seu assento. Paz e graça, amados. Amém. Deus é bom. Eu vou apresentar nossa pregadora desta manhã. Para muitos já o conhecem, mas até muitos que não conhecem. Chama-se Mamã Clementina Mabanga. Ela é uma serva e cada vez que ela nos visita aqui, ela tem participado, dando o seu contributo na obra de Deus, pelos seus ensinos, pela sua experiência, e nós ainda hoje estamos a beber da sua experiência espiritual. Amém. Além disso, ela é a mãe do pastor e vai ser um prazer para mim estar aqui para interpretá-la. Ela vai pregar em francês e nós vamos traduzir em português. Amém. Amen. Amen, amen, Église. Alléluia. Eh bien, nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Queremos ouvir a palavra de Deus. Le mercredi, j'ai eu la faveur encore de prêcher devant vous. Na quarta-feira eu tive o privilégio de pregar no vosso meio, Nous avons parlé d'un thème falando de um tema que je voulais continuer encore et ajouter un peu quelque chose de plus par l'aide du Saint-Esprit. e desejo continuar nesse tema, acrescentando alguma coisa hoje também. Et le thème était « Gagnons les combats de la foi ». E o tema era: ganhamos o combate da fé. Nous devons gagner les combats de la foi. Precisamos ganhar o combate da fé. Nous avons beaucoup de combats, Temos muitos combates, mais les combats de la foi, mas a batalha da fé tu dois les gagner, moi je dois les gagner. você deve vencer e eu também. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, Porque Deus disse: le juste vivra par la foi. o justo viverá pela fé. Si réellement tu es juste, Se realmente você é justo, tu ne peux pas vivre n'importe comment. não pode viver de qualquer jeito. Tu dois vivre par la foi. Deve viver pela fé. Tu as besoin d'affermir ta foi. Precisa sustentar a sua fé. Et étant juste, nous connaissons ce que c'est la foi. E nós sabemos, conhecemos o que é a fé. Et nous savons que cette foi-là aussi, Sabemos que aquela fé, sa source, ela tem uma fonte. et sa source, c'est à la parole de Dieu. E a fonte da fé é a palavra de Deus. Parce que Romains 1, et Romains 10, 17 nous dit Porque Romanos 10, 17 diz: que la foi vient de ce qu'on entend. a fé vem pelo ouvir. Et ce qu'on entend vient de la parole. E o que ouvimos vem da palavra de Deus. C'est-à-dire que quand j'écoute la parole, Significa dizer, quando ouço a palavra, j'ai la foi. eu tenho a fé. Et ma foi est fondée dans la parole. E a minha fé está sustentada pela palavra. Et je vais vivre par rapport à la parole. E eu vou viver em relação à palavra. C'est ça que nous avons dit le mercredi pour ceux qui étaient là. É o que nós ensinamos na quarta-feira para os que estiveram aqui. Je voudrais compléter en disant gagnons les combats de la foi et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Eu vou acrescentando dizendo: ganhamos o combate da fé e Deus vê lá na sua palavra para o cumprir. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Deus vê lá na sua palavra para o executar. Et nous verrons cela dans Jérémie 1er verset 12. Vamos ver isso no livro de Jeremias 1, versículo número 12. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Deus vê lá na sua palavra para cumpri-la. Avant que nous puissions lire, Antes de ler, je voudrais encore approfondir sur les combats de la foi. ainda quero acrescentar sobre o combate da fé. Bien-aimé, depuis que toi tu as reçu Christ, Irmãos em Cristo, desde que você recebeu Jesus na sua vida, tu connais depuis quand que tu es devenu enfant de Dieu. sabe quando é que você se tornou filho de Deus? Chacun sait comment il est devenu chaque enfant de Dieu. Cada sabe como é que se tornou filho de Deus. Et devenant enfant de Dieu, E quando nos tornamos filho de Deus, né de nouveau, nascido de novo, nous devons grandir maintenant dans cette foi-là. precisamos agora crescer na fé. Comme je l'ai dit la fois passée, un enfant qui naît, Do jeito que eu disse na vez passada, uma criança que nasce, et le souhait, la joie des parents, c'est voir l'enfant grandir. o desejo dos pais é ver a criança crescer.
Et c'est la même chose pour ce Dieu-là qui nous a appelés dans son royaume. É a mesma coisa para o Deus que nos chamou para o seu reino. Tu l'as accepté dans ta vie, Você aceitou Jesus na sua vida, mais il veut que tu puisses grandir. mas Ele quer que você cresça. Tu grandis à travers la parole. Você cresça através da palavra. Parce que nous avons dit que les choses visibles sont les choses que nous pouvons voir par les yeux. Porque nós falamos que as coisas visíveis são coisas que podemos ver pelos olhos. Mais les choses invisibles qui viennent de Dieu, Mas as coisas invisíveis que vêm de Deus, nous devons les voir par l'esprit. só podemos o ver pelo Espírito. J'ai besoin de l'argent pour acheter ce dont j'ai besoin pour mon corps. Preciso de dinheiro para comprar o que eu preciso para meu corpo. Mais j'ai besoin de la foi pour m'approprier ce dont j'ai besoin pour l'esprit. Mas preciso da fé para poder tomar posse das coisas espirituais. La foi, c'est la monnaie pour s'approprier de ce que toi tu veux que le Seigneur te donne. A fé é a moeda para comprar o que você quer que Deus te dá. Et si je ne grandis pas dans la foi, E se eu não cresço na fé, je resterai dans la frustration. continuarei na frustração Il m'est difficile de saisir les choses de Dieu. e será difícil eu pegar as coisas de Deus. Le Dieu que nous venons prier ici, O Deus que vemos orar aqui, nous ne cesserons pas de le dire. nunca iremos parar de falar. Il est invisible, il est esprit. Ele é invisível, é espírito. Personne ne le voit ici. Ninguém vê Deus aqui, Mais nous croyons mas acreditamos par la foi pela fé qu'il est là. que Ele está aqui. Il est avec nous. Ele está conosco. Et depuis que j'ai reçu Christ, Desde que eu recebi Jesus, il vit dans moi. Ele vive em mim. Il est avec moi. Ele está comigo. Amen, amen. Amém. Bien-aimés dans le Seigneur, Amados em Cristo, nous avons besoin de l'abondance de la parole dans nos vies. precisamos da abundância da palavra em nossas vidas. Il n'y a que la parole qui peut transformer ta vie. É só a palavra que pode transformar a sua vida. Si toi tu viens le dimanche ici Se você vem no domingo aqui pour écouter la parole, para ouvir a palavra, tu ouvres ta Bible seulement le dimanche só abre a sua Bíblia no domingo et tu ne l'ouvres pas pendant la semaine, e não abre a sua Bíblia durante a semana, il sera difficile pour toi de grandir dans la foi. vai ser difícil para você crescer na fé. Bien-aimés, nous sommes en train de chercher des choses et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Amado, estamos a procurar coisas, é por isso que nós viemos Nous aqui. avons besoin de mariage. Precisamos de casamento, Nous avons besoin des enfants. precisamos dos filhos, Nous avons besoin de progrès, de succès. precisamos progredir e ter sucesso. Mais Dieu dit dans sa parole Mas Deus diz na sua palavra, qu'il a déjà tout donné. Ele já deu tudo. L'œuvre achevée de la croix a tout accompli. A obra acabada da cruz já cumpriu tudo. La mort, l'ensevelissement et la résurrection a tout accompli pour toi, pour moi. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus já deu tudo para você e eu. Ce qui fait que quand il dit dans Ephésiens 1:3, Por isso, quando ele diz no livro de Efésios 1:3, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. eu vos abençoei de todo tipo de bênçãos. Ce que toi tu viens chercher ici, O que você vai buscar aqui, Dieu a déjà donné. Deus já deu. Et je dois maintenant le saisir à travers la parole. Eu tenho que pegar isso pela fé. Et je dois grandir dans cette parole. Eu tenho que crescer nessa palavra. Si je n'ai pas l'abondance de la parole, Se eu não estou cheio da palavra, je ne sais pas comment réagir devant la situation que je traverse. não saberei como reagir perante uma situação. Je viendrai, je partirai Virei, depois vou sair et je n'aurai rien. e nunca vou receber nada. Et tu vas dire que le Seigneur ne fait rien. E vai dizer que Deus não faz nada para ti. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est riche. Nosso Deus é Deus que é rico. Nous sommes en train d'envier les païens qui ont beaucoup de choses. Algumas vezes nós invejamos pagãos que têm muitas coisas. Et ils nous ont déviés. Eles têm, mas desviaram as nossas bênçãos. Tout appartient à notre Dieu. Tudo pertence a nosso Deus. Toutes choses. Todas as coisas. Mais toi, Mas você tu as plus confiance aux hommes. Você confia mais nas pessoas. Je vais lire un verset dans 1 Corinthiens 3. Vou ler um versículo no 1 de Coríntios, versículo número 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 de Coríntios, capítulo 3, aliás.
21 à 22. 21 até 22. Je crois que le pasteur peut lire pour moi. De Coríntios 3, versículo número 21 a 23. Se achamos, digamos, amém. Amen. Leia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, não tenha orgulho de seguir os homens sábios deste mundo, porque Deus já lhe deu tudo quando vocês precisam. Ele deu-lhes Paulo, Apolo e Pedro para ajudá-los, e deu-lhes o mundo inteiro para usarem. A vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amen. Amém. Nous avons tout, nous, pas les hommes. Nós temos tudo. Ne donnez pas la gloire aux hommes. Não dá a glória a homens. La gloire doit appartenir à Dieu. A glória deve pertencer a Deus. Que personne ne donne gloire aux hommes. Que ninguém dá glória a homens. Parce qu'il dit ici, Porque aqui ele diz: tous est à vous et à moi. tudo lhe pertence a você e eu. En Christ, nous avons tout reçu. Em Cristo nós recebemos tudo. Mais où se trouvent les problèmes? Mas onde está o problema? Les problèmes se trouvent dans moi. O problema está em mim. Parce que la personne et l'homme ne croit pas beaucoup. Porque o homem não acredita muito. Tu dois beaucoup croire à la parole. Você deve crer muito na palavra. Dieu ne trompe pas. Deus nunca mente. Le mensonge appartient au diable. A mentira é do diabo. Dieu jamais il a trompé. Deus nunca mentiu. Tout ce qu'il a dit, Tudo que ele disse c'est la vérité. é a verdade. Et c'est comme ça, E por isso, nous avons les regards fixés sur les réalités nós olhamos para nossas realidades à la place d'avoir les regards fixés sur la vérité de Dieu. em vez de olhar pela verdade de Deus. Nous avons besoin de grandir dans la parole de Dieu Precisamos crescer na palavra de Deus pour que nos situations reçoivent les solutions. para que nossas situações encontrem soluções. Que ce soit la guérison, Pouco importa que a cura, soit n'importe quel domaine. pouco importa o domínio ou a área. Je vais vous raconter une histoire d'une servante de Dieu. Vou vos contar a história de uma serva de Deus. Cette servante, une grande servante de Dieu, est tombée malade. Aquela serva ficou doente há alguns tempos. Elle est allée voir les médecins. Foi encontrar um médico. Je ne dis pas, Dieu nous a donné les médecins pour pouvoir nous soulager. Deus nos deu médico para nos ajudar, na verdade. Alors, quand il est allé chez le médecin, Quando foi no médico, le médecin va lui dire de la manière dont tu es en train d'expliquer ton problème. o médico lhe diz: do jeito que você explicar seu problema, Je voudrais que tu reviennes demain, je vais lire dans mes syllabus, je connais une maladie, le nom de cette maladie. eu quero que você volte amanhã. Eu entendo essa doença, vou voltar a ler nos meus fascículos. Le lendemain, elle est revenue, No dia seguinte, ela voltou. le docteur va lui donner le nom de la maladie. O doutor lhe deu o nome da doença. Le docteur va lui dire, O doutor lhe disse: cette maladie essa doença est incurable. não tem cura. Il n'y a pas de guérison pour cette maladie. Não tem cura para essa doença. Mais je te propose quelque chose. Mas eu lhe proponho uma coisa: Je te donne des médicaments. eu vou te dar Et remédios. tu vas boire ça toute la vie jusqu'à ce que tu vas retourner. Tu vas mourir. Você vai tomar esse remédio todos os dias da sua vida até você morrer. Amen, amen. Amém. La servante étant enfant de Dieu était un peu révoltée. A serva, a filha, sendo filha de Deus, sentiu-se um bocado revoltada. Mais elle n'avait pas de choix. Mas não tinha escolha. Elle a acheté juste 2 boîtes de ces médicaments. Só comprou 2 frascos. Elle est rentrée à la maison. Voltou em casa. Et puis, elle a voulu maintenant consulter son Dieu. E quis agora consultar o Deus. Bien-aimés, Amados em Cristo, il faut consulter Dieu. temos que consultar sempre Deus. Il y a la parole pour ça. A palavra existe para isso. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Il a abordé toutes nos infirmités. Ele carregou sobre ele nossas enfermidades. De Pierre,
2, verset 24. 2 Pedro 2:24. Bien-aimé, Amados em Cristo. la servante s'est agenouillée. A serva dobrou o joelho. Elle a pris la parole, elle a pris la Bible. Pegou a Bíblia. Elle a commencé à rappeler à Dieu toutes ses paroles. Começou a lembrar Deus de todas as suas palavras. Et puis elle dit à Dieu, E disse a Deus: moi je suis le temple. Eu sou templo. Et toi, tu habites à moi. E você vive em mim. Comment tu peux te contenter de vivre à moi avec une telle maladie? Como é que você se fica à vontade de viver em mim com essa doença? Je veux que toi, Eu quero que você tu résous ces problèmes. resolva esse problema. Parce que moi, Porque eu je te sers. te servo. Et tes paroles sont tout le temps dans ma bouche. E tuas palavras estão sempre na minha boca. Elle a prié. Ela orou. Et comme nous avons un Dieu qui répond, Como temos um Deus que responde sempre. notre Dieu n'est pas une statue. Nosso Deus não é uma estátua. Il parle Ele fala d'une manière ou d'une autre. de uma maneira ou outra. Voilà pourquoi tu as besoin de grandir dans la parole. É por isso que precisa crescer na Pour que palavra. ce Dieu-là te parle. Para que esse Deus te Par fale rapport au problème, à la situation que tu as. em relação à situação que você tem. Dieu va nous dire, Deus lhe disse: j'ai entendu, eu ouvi, mais je voudrais qu'on s'entende, toi et moi. mas eu quero me entender você e eu. Je vais te guérir, Eu vou te curar, mais à condition mas há uma condição: que tu pardonnes un tel, un tel, un tel, un tel. que você perdoa este e este também. Elle s'est révoltée. Ela ficou revoltada. Après tout, De toda forma, c'est eux qui m'ont humilié. são eles que me humilharam. Qu'est-ce que ma maladie a à voir avec eux? O que que a minha doença tem a ver com eles? Elle a commencé à discuter avec Começou a Dieu. discutir com Deus. Bien, moi aussi je discute avec Dieu. Eu também, às vezes, discuto Je com Deus. parle avec Dieu. Falo com Deus. Parce que c'est mon Père. Porque meu Pai. Amen. Amém. Alors, Dieu lui dit, Deus lhe disse: c'est à prendre ou à laisser. ou para pegar ou para deixar. Pardonne. Perdoa. Combien sommes-nous dans les églises ou dans les familles pas des gens qui nous ont humiliés? Quanto é que estamos, talvez, nas igrejas ou nas famílias, mas com pessoas que nos humilharam? Combien nous sommes dans les églises, nous-mêmes nous avons humilié des gens. E várias vezes nós estamos nas igrejas, mas nós próprios, nós humilhamos pessoas. Dieu, son problème, c'est d'être en bon terme avec tout le monde. Deus, o seu problema é estar sempre na paz com todos. Le Seigneur dit à la servante, Deus diz à sua serva: si tu ne pardonnes pas, se você não il n'y a perdoar, pas de guérison. não tem cura. Elle est rentrée encore chez le docteur. Voltou mais no Elle s'est médico, procuré encore des boîtes. comprou mais 2 Parce qu'elle frascos. disait que c'était trop dur pour aller demander pardon. Ela dizia: é muito duro para ir pedir Alors perdão. que c'est eux qui ont fait du mal. Portanto, são eles que me fizeram mal. Non, ne les vois pas. Você não olha pessoas. Moi, je te vois toi Eu te vejo você, parce que toi, tu es mon enfant. porque você é meu filho. Parce que toi, tu connais ma parole. Porque você conhece a minha palavra. Je connais la parole de Dieu. Eu conheço a palavra de Deus. Je dois pratiquer la parole de Eu Dieu. tenho que praticar a palavra de Deus. Dieu me demande Deus me peça d'aimer même mes ennemis. de amar até os meus inimigos. C'est la parole de Dieu. E a palavra de Deus. D'aimer même ceux qui nous persécutent. De amar até as pessoas que nos perseguem. Ce n'est pas facile. Não é fácil. Quand on a été humilié. Quando fomos humilhados. Et maintenant, E agora, il faut aimer cette personne. temos que amar aquela pessoa. Eh bien, la servante de Dieu A serva de Deus s'est humiliée devant Dieu. se humilhou perante Deus. Et elle dit, Ela disse, elle a commencé par téléphoner ceux qui étaient de loin. ligou as pessoas que estavam longe. Et après, elle est allée voir la personne à qui elle avait de la douleur pour pardonner. Depois foi se encontrar com a pessoa com quem tinha muita dor para perdoar. Elle nous dit qu'en allant sur le chemin, elle pleurait. Ela contou que enquanto ela ia lá, pelo caminho ela estava a chorar. Dieu s'en fout de ce que toi, tu as raison. Deus não quer saber se você tem razão ou não. Mais c'est que toi, ce que lui fait. Mas Dieu, o que ele quer
que toi tu accomplis ce qu'il demande. Que você apenas faça o que Ele quer. Être dans la volonté de Dieu. Está na vontade de Deus. Elle est allée demander pardon. Foi pedir perdão. Et au retour, ça n'a pas fait une semaine. E quando voltou, não fez uma Elle semana. était guérie de sa maladie. Foi curada daquela doença. Applaudissez la parole de Dieu. Aplaudo para Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, Amados em Cristo, c'est difficile d'être enfant de Dieu. é difícil ser filho de Deus. Accepter les humiliations. Aceitar as humilhações. Accepter n'importe quoi. Aceitar, às vezes, Mais qualquer Dieu coisa. dit, Mas Deus diz: son amour est grand pour nous. o seu amor é maior para mim. Lui nous demande Ele apenas nos pede de cœur qui pardonne. corações que perdoam. Moi, je vais venir prier. Eu venho orar. Je peux danser. Eu posso dançar. Je peux crier. Posso gritar. Je peux vraiment adorer. Posso até adorar. Mais si le cœur Mas se o coração n'a pas pardonné, nunca perdoou, ce que je demande, o que estou pedindo il est difficile de é recevoir. difícil receber. Gagnons les combats de la foi. Ganhamos o combate da fé. Et le combat de la foi, c'est dans la parole. E o combate da fé está na palavra. Ça ne sert à rien de chercher la délivrance en tout temps. Não adianta procurar libertação Quand toda tu hora. es abondé de la parole, Quando a palavra está cheia em você, la parole va chasser tout ce qui est en toi. a palavra vai chutar todos os espíritos. Amen, malignos. amen. Amém. Vous savez, nous sommes ici. Hein? Amado, nós estamos aqui. Personne ne voit une mouche ici. Ninguém vê aqui uma mosca. Les mouches, il n'y en a pas. Não tem mosca aqui. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il n'y a pas de cadavre ici. Porque não tem lixo aqui, não tem cadáver. Il n'y a pas de choses mauvaises qui sentent pour que les mouches viennent. Não tem nenhum lixo que cheira mal para que a mosca Mais venha. allez prendre quelque chose qui est pourri, Mas vai buscar uma coisa podre. amener ici. Traz aqui. Personne ne va appeler la mouche. Ninguém vai chamar a mosca. Les mouches vont venir. A mosca virá. Amen. Eles sozinhos. Et c'est la même chose É a mesma coisa pour la vie d'un enfant de Dieu. para a vida de filho de Deus. Quand les esprits sont en train de t'embêter, de t'envahir ta vie, Quando os espíritos vêm para oprimir a sua vida, les esprits suivent les péchés. os espíritos seguem os pecados. Les esprits suivent les péchés. Os espíritos seguem os pecados. Parce que quand il y a les péchés en Porque toi, quando tiver pecado em ti, les esprits vont te déranger. os espíritos vão te incomodar. Et quand nous allons entrer dans l'adoration, E quando nós entramos na adoração, toi tu veux adorer, você quer adorar, et les esprits vont te dire, os espíritos vão te dizer: ça ne marche pas. não adianta, Parce que moi que tu adores, porque eu que você adora, je suis saint, saint, 3 fois saint. eu sou 3 vezes santo. Et c'est comme ça que vous voyez des gens, E por isso nós vemos pessoas, quand il y a un mélange dans leur vie, quando há uma mistura na vida deles, ils sont dérangés par les esprits. os espíritos lhes incomodam. Et même si tu viens, on te touche, tu tombes, Mesmo que venham orar para você, você cai. ce n'est pas le fait de tomber qui enlève maintenant ces esprits. Não é o fato de cair que tira o espírito. Les esprits sont chassés par la parole puissante de Dieu. Os espíritos são chutados pelo poder da palavra de Deus. La parole que l'homme de Dieu va prononcer, A palavra que o homem de Deus vai declarar. tu l'acceptes dans ton cœur. Se você o aceitar no seu coração, Il pénètre ton cœur. penetra seu coração, Va chasser les démons. vai chutar os demônios. Amen, amen. Amém. Il ne faut pas être heureux Não fica feliz. que tout le temps tu tombes, Toda hora você cai. que tout le temps les esprits se manifestent en toi. Toda hora o espírito manifesta em Mais il ti. faut te poser la question, Tem que se pourquoi? perguntar. Por quê? Pourquoi? Por quê? Depuis longtemps, Muito tempo. ça, les esprits me dérangent. Os espíritos me incomodam. Et le pasteur va te dire ce que tu dois faire. E o pastor vai te dizer o que você deve fazer. L'abondance de la parole de Dieu A plenitude da palavra de en Deus toi em ti va t'aider vai te ajudar à évacuer, a evacuar, à dépouiller a despojar tout ce qui est esprit maléfique en toi. tudo que são espírito maligno em você. Amen, amen. Amém. Bien-aimé,
Amados em Cristo, je voulais ajouter pour qu'on puisse lire une partie de la prédication quero acrescentar para que possamos ler uma parte da pregação. que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Que Deus vela pela sua palavra para o Nous, realizar. nous avons besoin de la parole. Precisamos da palavra todos. Dans mon combat, j'ai besoin de la No parole. meu combate preciso da palavra. C'est ces paroles que je vais dire. Il est écrit. E são essas palavras que vou declarar que está Il est escrito. écrit. Está escrito. Il est écrit. Está escrito. Je me révolte de ma situation. Eu estou revoltado da minha Et je situação. vais dire à Dieu, regarde ce que tu dis dans ta Eu vou parole. lembrar ao Senhor, olha o que você diz na sua palavra. Alléluia. Amém. Jérémie 1er, Jeremias 1, verset 12. versículo número 12. Jérémie 1er, Jeremias 1, 12. verset 12, je lis. Versículo número 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jeremias 1, 12, palavra do Senhor. E o Senhor me disse exatamente, isso significa que eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Psaume 33, Salmo 133, et verset 9. versículo número 9. Je lis. Leio. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et Psaume 33, verset 9. Salmo 33, versículo número 9. 33, 9. Leio em nome de Jesus. Porque com uma só palavra Ele criou todas as coisas. Ele ordenou e o universo inteiro apareceu. Amen, amen. Amém. Je reviens à Isaïe 43 maintenant. Volto para Isaías 43, Verset 26. versículo 26. Je lis au nom de Jésus. Leio em nome de Jesus. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Isaías 43, 26. Lembra-se do passado. Vamos juntos ao tribunal. Apresenta minha defesa e veremos se você tem razão. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Deus vê lá na sua palavra para o cumprir. Et c'est lui qui dit, il ordonne et la chose existe. Ele que diz, ele ordena e a coisa acontece. Et il dit encore, E ele diz ainda, réveille ma mémoire. lembra minha memória. Amen. Amém. C'est Dieu-là Aquele Deus qui veille sur sa parole pour que l'exécuter. que vigia na sua palavra, C'est ce Dieu-là é aquele Deus qui a créé les ciels et la terre. que criou o céu e a terra. Le Dieu-là qui a dit, Aquele Deus que disse, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. vinde a mim todos que estão cansados. C'est Dieu-là qui a dit, Aquele Deus que disse, je suis venu eu vim pour donner la vie para dar vida et la vie en e abondance. vida em abundância. Amen. Amém. Et il veille sur sa parole pour la Ele vigia a sua palavra para cumpri-la. Je ne sais pas quelle parole tu as déjà reçue de Dieu. Não sei qual é a palavra que você já recebeu de Tu Deus. as reçu la parole de Dieu, mais tu l'as déjà rejetée. Receber esta palavra de Deus, só que você já a rejeitou. Tu ne fais pas attention à la parole de Dieu que tu as donnée. Não toma cuidado na palavra de Deus Et que tu es deu. en train de prier en divagation. E só ora de qualquer jeito. Dieu est derrière sa parole. Deus está sempre atrás da sua palavra. Vous savez, Esaïe, à sa période, Sabe Isaías nesse tempo? ça c'est dans Isaïe 7, No livro de Isaías 7. Dieu va lui dire, Deus lhe disse, va dire à mon peuple, vá falar ao meu povo une vierge va enfanter. que uma virgem terá filho. Une vierge enfantera. Uma virgem vai nascer. Esaïe n'a pas vu. Isaías não percebeu. Il est parti donner la parole. Ele levou a palavra. De la même manière, le pasteur est en train de donner la parole. Nous sommes là pour donner la parole de Dieu. Da mesma forma que o pastor também lança a palavra, prega a À palavra. chacun de saisir la parole. Cada pegar a sua parte. Bien-aimé, Amados em Cristo. Esaïe est parti. Isaías foi embora.
est-ce que la Vierge a enfanté ou il n'a pas enfanté? Será que a Virgem teve filho ou não? Après combien de temps? Depois de quanto tempo? Mais Dieu a parlé. Mas Deus falou. Il est derrière sa parole. Ele está atrás da sua Il a palavra. accompli. Ele cumpriu a sua La palavra. Vierge a enfanté. A Virgem teve filho. Alléluia. Aleluia. Noé de même. Noé também é a mesma coisa. Dieu va lui dire, Deus lhe diz: fais une arche de l'alliance faz uma arca para a aliança. pour te sauver avec ta famille. Para se salvar você Parce e a que je sua vais família. prévoir la pluie. Porque vai cair uma chuva. Et toi, tu vas te sauver avec ta famille. E você vai entrar com sua família. Les gens se sont moqués de lui. As pessoas se zombaram Parce dele. qu'à l'époque, Porque naquele il momento n'y a jamais eu de pluie. nunca havia chuva. Mais il a saisi la parole. Mas ele pegou a Et c'est palavra. par la foi. E pela fé. Combien de paroles que Dieu t'a déjà? Quantas palavras que Deus já te disse. Mais jusque-là, tu ne saisis rien. Mas até agora você não pega nada. Et ta vie dans la frustration, dans la frustration. E a sua vida na frustração, Ton cœur frustração. n'est pas disposé O seu coração não à está disposto accepter la parole, a aceitar a à palavra, croire à cette parole, acreditar nessa et palavra vivre cette e parole. viver essa palavra. Bien-aimé, Amados em Cristo. Abraham de même, Abraão também, Genèse 17, Gênesis 17. Dieu va faire une alliance avec Abraham. Deus faz uma aliança com Abraão. Et c'est par révélation. E por revelação, Ele lhe diz, ele diz: sois intègre, esteja íntegro, marche devant ma face. anda na minha face. Bien-aimé, Amados em Cristo. je ferai de toi un père d'une multitude. Eu farei de você pai de multidão. Et Dieu est derrière sa parole E Deus está sempre atrás da sua pour palavra l'exécuter. para o executar. Tout ce que Dieu a dit, Tudo que Deus diz, il l'exécute. Ele faz. Il ordonne. Ele ordena La chose e arrive. a coisa acontece. S'il t'a dit quelque Se te chose disse alguma et coisa qu'elle n'est pas encore e réalisée, que ainda não se cumpriu, réveille sa mémoire. vai lhe lembrar. Dis-lui, Diz a ele: Seigneur, Senhor, tu m'as dit, você me disse, moi j'ai marché dans la vérité. Eu andei na verdade. Et c'est la parole que tu m'as dit. esta palavra que você ne me disse s'accomplit pas. ainda não se cumpriu. Dieu ne ment pas. Deus não mente. Les problèmes se trouvent du côté de l'homme. O problema está sempre do lado do homem. Le cœur de l'homme est O tortillé. coração do homem está cheio de Qui peut le maldade. connaître? Quem pode conhecer o coração Je do viens homem? prier Dieu, Vem orar a Deus, mais j'ai bien des conflits avec les mas gens. muitos conflitos com pessoas. Et c'est comme ça que nous sommes dans la frustration. Por isso que estamos na frustração. Et les choses que je cherche de la part de Dieu, je ne les saisis E pas. as coisas que procuro da parte do Senhor nunca vou ter. C'est à nous la richesse. A riqueza nos pertence, irmãos. Pierre a posé la question à Dieu. À Dieu. Pedro perguntou a Jesus: Qu'est-ce que nous aurons, nous qui avons tout quitté? o que nós vamos receber, nós que deixamos tudo? Et Jésus a répondu, Jesus lhe disse: sur cette terre, nessa terra je vous donnerai des familles, eu vou vos dar des famílias, frères et des sœurs. irmãos e irmãs. Vous allez construire. Vão construir, Vous aurez tout ce qui est sur cette terre. vão ter muita coisa nessa terra, Mais vous aurez aussi la persécution. mas terão também perseguição. Et pour la vie éternelle, E para a vida eterna, je vous les donne. eu vou vos dar. Alléluia. Aleluia. L'homme oublie O homem esquece que la persécution que a perseguição fait partie de la bénédiction que nous avons reçue là. faz parte da bênção que nós recebemos da parte do Senhor. Il y a l'adversaire qui ne te laissera pas O tranquille. adversário nunca vai lhe deixar à vontade. Quand toi tu t'engages Quando você toma a decisão de servir a Deus, dans la parole de Dieu, de andar na quand palavra de Deus, toi tu veux vivre la parole de quando quer Dieu, viver a palavra de Deus, l'adversaire o va adversário chercher comment t'avoir te nuire. vai procurar como acabar contigo. Et c'est comme ça, E é por isso, dans la vie chrétienne, na vida il cristã, faut une discipline. só precisa de uma disciplina. Quand tu ne vis pas en discipline, Quando você não tem disciplina, l'ennemi va te balloter, o inimigo vai acabar contigo, va faire de toi une proie. fazer de você o alvo. Alléluia. Amém. Nous, les enfants qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nous avons droit à la bénédiction. nós temos direito à bênção. Mais seulement Mas só la persécution, a perseguição, Dieu nous dit Deus nos que le diz diable rôde. que o diabo rodeia. Et comme le diable rôde, Como ele rodeia, c'est à moi eu de savoir ce que je dois faire. tenho que saber o que Parce que fazer. Dieu m'a donné le pouvoir. Porque Deus me deu o poder. Il me dit Ele me diz, dans Luc 10, 19, no Lucas 10, 19,
Je te donne le pouvoir eu te dou de poder. marcher sur les serpents. Marchar sobre De escorpiões. marcher sur les scorpions. Marchar sobre Et serpentes. toutes les puissances de l'ennemi. E todo o Et poder do rien ne inimigo. pourra te nuire. E nada vai te Tu ne fais incomodar. pas attention à cette parole. Não toma cuidado nessa palavra, irmão. C'est à nous. Nós é que Nous avons tout en Dieu. temos tudo em Deus. Christ nous a donné. Cristo nos deu tudo, irmãos. Et nous sommes en train d'envier les gens du monde. Invejamos pessoas do Nous mundo. sommes pleins de haine. Estamos cheios de Pour quelqu'un que ódio. Dieu élève. Para a pessoa que Deus exaltou. Et pour quelqu'un que Dieu bénit. Para a pessoa que Deus Alors que toi, abençoou. tu as droit à la E bénédiction. quando você tem direito à Mais bênção. il y a un problème. Mas tens um problema. Si Dieu t'a donné une parole, Se Deus te deu uma palavra, réveille sa mémoire. lembra a sua Aujourd'hui memória. que tu entends cette parole, Hoje que você ouve essa palavra, tu vas maintenant importuner Dieu. você vai Tu vas incomodar lui Deus. dire, Seigneur, c'est que tu m'as Vai dit. dizer, Senhor, você Mais me à prometeu. condition Mas há uma condição. que tu humilies ton cœur, Que seu coração seja humilde. que tu pardonnes, Que você perdoa. que tu te repens. Que você se arrependa. Bien-aimés dans le Seigneur, Amados em Cristo. nous continuons à prier Dieu Continuamos a orar a Deus avec beaucoup de fardeau, com muito fardo, avec des charges, com muita carga. alors que c'est nous qui devrons bénéficier des grâces de Dieu. Enquanto somos nós que temos que beneficiar das graças de Deus. Dieu a mis des grâces en moi. Deus colocou graças em nós. Alors, je dois bénéficier. Eu tenho que beneficiar disso. Bien-aimés, les manger, les boire, Comer ou beber ce n'est pas le problème encore pour nous lamenter, nous les chrétiens. não seria um problema para nós cristãos nos lamentar. Manger et boire, Comer e beber. Dieu a déjà tout donné. Deus já deu tudo. Et si c'est un problème pour toi, E se ainda é problema para você, pose-toi la question, se pergunta ainda: Seigneur, Senhor, qu'est-ce qui se passe dans ma o que vie? que se passa na minha vida? Parce que ce Dieu-là, Porque aquele Deus qui est venu mourir pour que moi, veio, morreu para nós, qui est ressuscité, e ressuscitou, qui se trouve maintenant au ciel, que está agora no assis céu, à la droite du sentado Père, na destra do Pai, intercède à ma faveur. intercedendo por mim, Il a dépouillé, il a tout payé sur la croix de Golgotha. Ele despojou e pagou tudo na cruz do Calvário. Il est mort pour mes péchés, Morreu por meus pecados, pour me donner le salut. para me dar a salvação. Et il a récupéré la malédiction Recuperou a maldição pour me donner la e me bénédiction. deu a bênção. Aleluia. Il a récupéré la pauvreté Recuperou a pobreza pour me donner la richesse. e me deu a riqueza. Aleluia. Il a récupéré la maladie Recuperou a doença pour me donner la guérison. e me deu La guérison. a cura. Amém. Amen. Amém. C'est ça que tu dois revendiquer à Dieu. É isso que tens que lembrar, Je Deus. ne suis pas maudit. Eu não sou amaldiçoado. Les condamnations ne sont plus pour moi. As condenações já não me pertencem. J'ai quitté le monde du péché. Eu já saí do mundo do pecado. Et aujourd'hui, si je vis, E hoje, se eu vivo, c'est Christ qui vit en é moi. Cristo que vive em Et mim. je suis bénéficié E eu tenho de tout ce que benefício Christ a dit pour de moi. tudo que Deus diz para mim. Comment tu vis ta Como é vie que vive chrétienne? a sua vida cristã? Dieu t'a déjà béni. Deus já te abençoou. Dieu est derrière sa parole. Deus já está atrás da sua Pour palavra l'exécuter. para executá-la. Dieu est amour. Deus é amor. Nous les chrétiens, Nós nous cristãos sommes des gens qui sont en train de dire beaucoup vraiment dans la pauvreté. somos pessoas que estão a passar muito tempo na pobreza. Et Dieu est triste pour ça. E Deus é muito triste para Il est isso. triste. Deus está Et triste. quand toi tu vérifies, Quando você le olha, problème est de ton côté. o problema está sempre do teu lado. Amen. Amém. Depuis longtemps que je suis dans le Seigneur, Há muito tempo que les estou no choses Senhor. ne marchent pas. As coisas não andam. Une femme vient me voir, Uma mulher veio ter comigo il vient me dire, moi ça ne marche pas, e maman. disse: Mamãe, eu nada está a andar. Moi je n'ai pas eu la grâce de me marier. Não tive a graça de Et maintenant casar. mes filles sont là. Le Seigneur m'a dit que j'ai pris et mes filles vont se marier. Agora tenho minha filha. O Senhor me disse: tem que orar. Minha filha vão casar. Elle a commencé à prier pour ses filles Começou a orar parce por que suas Dieu lui a filhas. donné la Porque parole. Deus lhe deu a palavra. Une des filles attrape un fiancé. Uma das filhas conseguiu. Et ça n'a noivo. pas fait 6 mois. Nem fez 6 meses. Le fiancé est parti. O noivo foi-se Et embora. elle est revenue chez moi. Voltou. Tu vois que Dieu n'accomplit pas la parole. E me disse: vê que Deus não está E cumprindo je sua lui ai palavra. dit- Eu lhe disse: Pose la question à pergunta. à ta fille. Pergunta à sua filha: Est-ce que
elle a marché selon les principes de Dieu. Será que ela andou nos princípios de Deus? Nous, notre Dieu, Nosso nous Deus demande de marcher dans la sanctification. sempre nos exorta de andar na santificação. Lui attrape un fiancé. Ela conseguiu um noivo. Elle attrape un fiancé. Conseguiu um noivo. Et elle s'est donnée pour vivre avec le fiancé. E se entregou embora para viver com Le tal fiancé noivo. n'était pas encore épousé. O noivo Et tu lui donnes ainda não tout te ça. casou. Você se Qu'est-ce que Dieu entrega. va? Tu vas attendre la parole de Dieu s'accomplir pour toi et ne va pas s'accomplir. Você vai esperar todo o tempo e a palavra de Deus não vai se cumprir assim. Amen, amen. Amém. Il y a des principes. mes Há bien-aimés. princípios para nós. Dieu veille sur sa parole Deus vigia na sua pour palavra l'accomplir. para cumpri-la. Et quand vous allez lire des chroniques, Quando vamos ler no segundo de Crônica, 6, segundo de Crônica 6, des chroniques 6, segundo de Crônica 6, nous allons lire la vie de nos bien-aimés qui nous ont 27, 28, versículo 27, 27 e 28. Je lis au nom de Jésus. Leia em nome de Jesus. Exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël, à qui tu enseignes la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la ruine seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie, sa douleur et étende les mains vers cette maison, tu l'exauceras. Amém? Segundo Crônica 2, 27. Então, ouça do céu e perdoa os pecados de Israel, os seus servos, ensinando a esse povo o caminho certo. Enviou chuva sobre a terra e o Senhor deu com propriedade para o seu povo. Se houver fome no país, ou peste, ou ferrugem, e mofo, e se a colheita se perder por causa dos gafanhotos peregrinos e lagartas, ou se o inimigo do povo estiver na terra cercando nossas cidades, em meio a qualquer praga ou enfermidade, ouça a oração ou súplica de cada israelita, por misericórdia, ou de todo o seu povo Israel, quando se tratar de suas próprias tristezas, estendendo as suas mãos na direção deste templo. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Deus vigia na sua palavra para cumprir. Quand nous marchons dans ses voies. Quando andamos nas suas veredas. Vous savez, les chrétiens croient que marcher dans la voie de Dieu, Os cristãos pensam que andar na vereda de Deus que quand j'ai laissé l'impudicité, é quando eu deixar a fornicação. quand je ne vole pas. Quando já não roubo. Mais nous avons une façon de voler. Mas temos uma maneira de roubar. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, Bem amado, Deus que nós oramos, il veut que nous soyons sincères devant lui. Ele quer que sejamos sinceros perante Ele. Vous connaîtrez la vérité. Conheceremos a verdade Et la vérité va vous e a affranchir. verdade vai vos Est-ce libertar. que la vie, la vérité est dans toi? Será que a verdade está em ti? Le péché, quand il y a la vérité, O pecado, quando você tem a verdade, tu seras affranchi par le péché. o pecado na verdade Non, vai te dominar. les péchés ne vont plus te dominer. Os pecados não podem te dominar enquanto Parce tiver que, tu vis a verdade. parce que tu vis dans le péché. Porque você vive no pecado, Parce que tu vis dans le péché, porque você vive no pecado, alors les péchés vont te dominer nesse caso, eles dominarão sobre et você. la vérité n'aura plus de place. E a verdade não terá mais lugar. Tu as besoin de la vérité Precisa da verdade, dans irmãos. tous les domaines de Em ta todo vie. domínio da sua vida. Non, dans tous les domaines de ta Em vie. todos os domínios da sua vida. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens sont malades. Bem amado, muitos cristãos estão doentes. Beaucoup de chrétiens sont malades. Muitos cristãos estão doentes. Nous avons besoin d'être abondés de la parole pour que nous soyons libérés. Precisamos estar cheios da palavra para que sejamos libertos.
Dieu est derrière sa parole. Deus está sempre atrás da sua palavra. Regarde une fois, Dieu va dire, pour voir sa grandeur, son amour qu'il a pour nous. Veja o que Deus diz para ver a sua grandeza que Ele tem para nós. Regarde, il va dire à Isaïe 55. Ele diz no livro de Isaías 55, Je lis les versets 10, 11. versículo 10 e 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amém. Como a chuva e a neve caem do céu e não volta para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão ao faminto, assim é a minha palavra quando eu falo. Ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que eu determinei. Amen. Bien-aimé, personne, aujourd'hui il ne pleut pas, mais les semeurs sont en train d'attendre la pluie. Et ils savent que quand la pluie va tomber, ils auront de la semence. Meu amado, hoje ainda não temos chuva, mas os lavradores estão à espera da chuva, porque sabem que enquanto a chuva cair, eles vão ter que colher. Ils ont la foi Eles têm fé que cette pluie-là que aquela chuva va donner les plantes vai dar à plantas leurs semences. às suas sementes. Maintenant Dieu dit, Mas Deus diz, la pluie, a chuva c'est moi qui le fais pleuvoir. eu que dou. Il ne retourne pas au ciel sans donner la semence. Não volta para o céu sem dar De semente. même pour ma parole. É da mesma forma a minha palavra. Si moi je t'ai donné une parole, Se eu te dei uma palavra, sache que saiba elle que ne peut plus retourner chez moi nunca vai poder voltar sans a qu'elle mim puisse produire des sem effets produzir dans os efeitos na sua vida. Le problème est de mon côté. O problema está do meu lado. Tu as reçu des paroles, Recebeste palavras, mais la parole a été détournée. mas a palavra foi detornada. On t'a détourné. Alguém desviou a sua palavra. L'adversaire dit, tu n'auras pas ce qu'on t'a dit là. O adversário diz: você Tu não as vai été viver isso. distrait. Você fica Tu distraído. as été distrait. Ficaste Tu es distraído. entré dans la distraction. Entras na Et distração. l'ennemi est venu et tout récupérer. E o inimigo veio e roubou sua palavra. Je termine en disant, Acabo dizendo, en donnant un exemple. dando um exemplo. J'ai eu une visionnaire dans le ministère Eu tenho uma visionária do meu ministério qui venait dernièrement de témoigner. que testemunhou há dias. Et il nous a rappelé, nous tous, quelque chose. Nos lembrou a todos uma coisa. L'année dernière, nous avons eu une action de prière. O ano passado tivemos uma ação de oração. Et le Seigneur a parlé à tout un chacun des serviteurs. E o Senhor falou a cada dos servos. À chacun, il a reçu la parole. A cada recebeu uma palavra. Alors, elle a saisi la parole. E ela pegou a palavra. Une année après, Ano depois, elle va me dire, ela me disse: c'est la parole qu'on m'a donnée. sabe a palavra que me deram? Dieu m'a dit Deus me disse: qu'il va bénir mes mains. vai Si abençoar toi minhas tu pries mãos. pour mes mains, Se você orar por minhas mãos, Dieu va bénir mes mains. Deus vai abençoar minhas Eh mãos. bien, je te dis, j'ai saisi la parole quand il a prié pour moi. Je suis allé dire à Dieu, je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. E eu também, eu peguei essa Elle a palavra. commencé à déranger Dieu, Quando oraste para mim, eu comecei à agora a réveiller incomodar la a Deus. mémoire de Dieu. A lembrar ao Senhor. Et aujourd'hui, E eu, hoje, elle ne faisait rien dans sa maison. antes não fazia nada na sua casa. Elle a trouvé une petite, une monnaie qui est presque peu, hein? Encontrou valor muito pouco. Et elle a commencé à vendre. E começou a vender. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grandir ses affaires. Hoje os seus negócios já é um negócio grande. Dieu veille sur sa parole. Deus cumpre sempre a sua palavra. Par rapport à une autre, Encontra outra, le Seigneur lui dit, o Senhor lhe disse: sache que le mariage que tu cherches, saiba que o casamento te procura. moi, je prépare un serviteur de Dieu pour toi. Eu preparo servo de Deus para você. Moi, je prépare un serviteur pour toi. Eu preparei servo de Deus para você. Elle a attendu une année. Esperou ano, Elle trouve que le serviteur n'est pas venu. viu que o servo não chegou Et elle va se lier avec quelqu'un. e
Parce que se relacionar com alguém, elle a regardé un peu l'argent. olhou um bocado de valor, de dinheiro, Elle se trouve enceinte agora está grávida et l'homme l'a rejetée. e o homem já não quer dela. Alléluia. Amém. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Deus vigia na sua palavra para Si c'est cumprir. réellement Dieu qui t'a dit, Se é realmente Deus que te disse, retourne, volte, humilie-toi, dobra o seu joelho, demande pardon, peça perdão, libère ton cœur. liberta seu coração. Le Dieu que nous prions, O Deus que nós oramos, plein de bonté et de miséricorde, cheio de bondade e misericórdia, plein de bonté et de miséricorde. cheio de bondade e N'aie misericórdia. pas la culpabilité dans ton cœur. Não tenha culpa no seu Il coração. reçoit tout le monde, Ele recebe todo à mundo, condition que tu aies un cœur humble. a condição de ter Et um coração revenir à humilde lui, e voltar a Ele, reconnaître, reconhecer. comme la parole que nous venons de dire. Como esta palavra, Les enfants d'Israël os filhos de Israel reconnaissaient, conscience de ce qu'ils ont fait. estavam conscientes do Ils ont que été fizeram, dans le péché. estavam no Et ils pecado ont demandé pardon. e pediram perdão. Seigneur, reprends-moi. Senhor, perdoa-me. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils sont frustrés. Muitas pessoas estão doentes porque estão frustrados. La parole est sortie, A mais palavra n'ont pas veio. saisi. Não pegaram. Et ils ont dit, finalement c'est Dieu, ne fais rien. Et tu continues à venir, tu rentres. E disseram, Deus não está fazendo nada, mas todo dia vem e volta aqui sem receber nada. La frustration est dans le cœur. A frustração está no Dieu ne coração. Dieu ne fait rien. Deus não faz nada. Dieu est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Deus é o Deus que resolve todas as nossas C'est comme necessidades. ça il dit, É por isso que ele diz, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. ele é o galardoador daquele que o busca. Si réellement tu cherches Se Dieu, realmente você busca Deus et tu y as la foi, e tem fé et que tu dis que Dieu existe, e diz que Deus et que tu existe, crois à sa e parole, você crê na sua palavra, sache que Dieu est derrière sa parole. saiba que ele está sempre atrás da sua palavra para cumprir a À sua toi palavra. de croître, à toi de progresser. Basta você crer, basta você progredir. Le problème est de notre côté. O problema está do nosso lado. Quand tu te regardes toi-même, Quando você se olha sozinho, rien ne marche dans ma vie. nada está a andar. Mais assois-toi. Senta ainda, pensa, Et pose la question. examina-se. Est-ce que j'ai la parole de Dieu? Será que eu tenho a palavra de Dieu Deus? m'a déjà parlé. Deus já me falou? Quelle parole j'ai reçue par rapport à ma situation? Qual é a palavra que eu já recebi um dia que Deus me orientou? Et je vais demander, réveiller la mémoire. E vou lembrar ao Senhor a sua palavra. Amen. Amém. Bien-aimé, E amados, Dieu est derrière sa parole Deus está atrás da sua pour palavra l'accomplir. para cumpri-la. Et remplissons-nous de la parole de Dieu. Nos enchemos da sua palavra. Et les soyons des gens remplis de la parole. Sejamos pessoas cheias da palavra. Et marcher dans les principes de Dieu. Para andar nos princípios de Deus. Avoir la maturité. Para ter a maturidade. Et nous allons être des gens qui peuvent renverser des forteresses. E seremos pessoas que podem mexer com a fortaleza do Nous diabo. allons renverser les forteresses. Vamos destruir fortalezas. Le diable est en train de te manipuler. O diabo apenas te manipula. Mais c'est parce que il a lu ta faiblesse. Por isso que já deu contra a sua fraqueza. Parce que tu manques la discipline. Porque você não tem disciplina. Alors que Dieu nous dit nous sommes des têtes et nous ne sommes pas des Ele queues. nos diz nós somos cabeça, nunca cauda. Il nous demande de dominer. Ele nos pediu Et para depuis la dominar. création, Dieu a dit, Desde a vous criação. Ele dominerez. diz, vocês vão dominar. Tu ne domines pas. Você não domina nada. Toi, tu pries. Se você ora Et c'est toi qui vas aller chez lui qui ne prie pas e vai numa pessoa que não pour, ora pour venir à ton aide. para poder te ajudar. Ce n'est pas normal. Isso não é normal. Je te dis encore, ce n'est pas Isso não é normal. normal, não. Moi, j'ai Jésus. Eu tenho Jesus. J'ai confiance à Jésus. Confio em Jesus. Je connais la parole de Jésus. Conheço a palavra. Mais quelqu'un de ma famille Mas aquele da minha ne família connaît pas Jésus. não conhece Jesus. C'est à lui que je vais aller. Vou nele. Vraiment, ça ne marche pas. Isso não adianta, irmão. Il va se moquer de moi. Ele vai rir de ti. Amen, amen. Amém. Il va se moquer Ele de moi. vai rir de você. Mais vous priez. Vocês oram. Bien-aimé, Irmãos em le Cristo. christianisme n'est pas une religion. O cristianismo não é uma religião. C'est une mode de vie. É um tipo de vida. Une mode de vie. Um tipo de vida. Si je veux réellement qu'on m'appelle chrétien, Se eu quero que me chamam je dois cristão, vivre selon Christ. tenho que viver como Tu Cristo. fais le mélange. Você mistura. Tu fais le mélange. Mistura muito. Ouais, tu
tu es dans le monde, Estás no mundo tu es encore dans l'église. e vem também na igreja. Et ça ne marche pas. E nada adianta. Et les esprits, maintenant, espíritos agora ils sont en train de te déranger. te incomodam. Non, nous ne sommes pas là où il y a l'adoration. Nós não queremos Nous adoração. t'avons pénétré Nós já entramos em ti. parce que nous avons vu le péché en Porque toi. vimos um pecado em você. Maintenant, toi, tu viens adorer. Agora você vem adorar? Nous, on n'a pas besoin de celui-là que tu adores. Não, nós não queremos adoração. Vous comprenez? Entende, irmão? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fala com alguém. Bien-aimé. Sinon, les païens continueront à se moquer de nous. Senão os pagãos vão continuar a rir de nós. Frustration sur frustration. Frustração sobre frustração. Et c'est nous qui devons témoigner la grandeur de Dieu. E nós que devemos testemunhar a grandeza de Ils l'ont Deus. vaincu Eles venceram à cause du sang de l'agneau por causa do sangue do et Cordeiro. à cause des paroles de leur Por témoignage. causa das palavras de seus testemunhos. Quand moi j'ai cru Christ, Quando eu recebi Jesus, quand je reconnais que c'est par le sang de l'agneau, quando reconheço pelo quand je sangue do reconnais Cordeiro, la grandeur du nom de quando Jésus, reconheço a grandeza do nome lui de qui a Jesus, reçu le nom qui est au-dessus de tout Ele que nom. recebeu o nome que tem em cima de todos os nomes. Bien-aimé, j'attends un témoignage. Irmão, eu só posso esperar um Est-ce testemunho. que tu peux témoigner de Será ta que você vie? pode testemunhar? Gagnons le combat de la foi. Ganhamos o combate da fé. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Porque Deus vigia a sua palavra para cumpri-la. Que Dieu bénisse sa parole. Deus abençoe a sua palavra. Convido-lhe a ficar de pé.